Sejam bem-vindos ao canal do Eremita, seu canal de análises sociológicas independentes. Hoje estou aqui para discutir mais um tema único aqui no canal, uma análise de eventos que decorreram até aqui e o que significam para o futuro das esferas do debate público. Fato é que a própria existência do meu canal e de muitos outros comprovam um fato e um movimento, que em breve não poderá mais ser negado, até porque ele já está em movimento. Estou me referindo aqui ao processo que foi iniciado da substituição dos meios comuns dos debates pelo novo meio, o assunto desse vídeo, a internet. Primeiro, antes de explicar o movimento que levou ao processo de ascensão da internet, quero explicar aqui o conceito de polis. Você provavelmente já ouviu a expressão de que o homem é um animal político, usado para se referir ao fato de que nós, seres humanos, temos uma inclinação de nos inserir nos ambientes públicos de debate. Essa expressão, assim como o termo polis, foi cunhado por Aristóteles em sua Ética a Nicômaco. Aristóteles vai discutir a polis como o tipo último de existência social, acima de todas as outras comunidades. A comunidade pública, a vida política. Claro que Aristóteles expande um pouco mais o seu entendimento de polis, mas aqui estamos usando o termo de forma metonímica para se referenciar à sociedade política, à organização política em geral. Entendendo então que estamos tratando da sociedade política, ou mais amplamente do ambiente de espaço em que se decorre a discussão política, vemos um movimento claro de mudança de paradigma nos anos recentes. De forma bem resumida, sabemos que antigamente, por exemplo na Grécia Antiga, os debates e as discussões políticas se davam nas ágoras, nas assembleias em que os cidadãos se reuniam para discutir, votar e etc. Esse sistema evoluiu para os sistemas de parlamento, como em Roma. Posteriormente, grande parte da discussão intelectual foi a ser feita pelo clero, principalmente na Idade Média e na Igreja Católica. Uma grande mudança ocorreu quando a polis, ou o ambiente de debate, passou a ser realizado por acadêmicos nas grandes universidades, que inicialmente foram debatidos dentro do clero, enquanto o clero controlava as universidades na Idade Média, e com o passar do tempo, na Renascença, e mais na época do Iluminismo, principalmente, que o domínio secular das universidades passou a dominar as instituições acadêmicas. Com isso, desde essa época, no final do século XVIII, mais ou menos, a discussão política passou de fato a ser feita nas universidades, na academia. A intenção aqui desse vídeo não é discutir toda a história da filosofia moderna, mas entende-se que, inicialmente, as academias foram um grande centro de criação intelectual. E é assim desde a Idade Média. Grandes autores, que são a base do conhecimento de grande parte das filosofias, até hoje participaram e fizeram parte desse ambiente, que inegavelmente era onde a maior parte dessas pessoas dispostas a debater e com intelecto suficiente para alcançar ideias avançadas se concentravam. Isso levou a um grande avanço científico da humanidade, com essa grande concentração de conhecimento. O debate entre esses intelectuais e a troca de ideias entre esses pensadores deram luz às grandes teorias que temos hoje. Porém, um fenômeno mais recente, que provavelmente podemos apontar para o século XX como tendo sua origem, revela que a academia se tornou um lugar muito averso à criação de conhecimento. Não é segredo de ninguém que a academia atual tem um viés bem estabelecido, o establishment progressista, modernista ou desconstrutivista, que tomou conta das universidades ocidentais a partir de mais ou menos a segunda metade do século XX e detém o monopólio das discussões acadêmicas até hoje. Fato é que em muitos momentos da história você teve teorias que dominaram a academia, isso é inegável. Mas isso nunca foi motivo geralmente para que a academia viesse a perder sua importância e perseguisse outras formas de pensamento. Acontece que a ideologia adotada pela academia moderna é altamente corrosiva a novos pensamentos. Não é apenas um pensamento dominante ou um novo paradigma filosófico na qual todos querem se inspirar, mas é meramente um movimento que ativamente persegue e caça dissidentes. Tanto é o caso que não precisa se ir longe para ver qual é a percepção pública a respeito de universidades, tanto no Brasil como no mundo. Você ou até alguém próximo pode ter a opinião muito comum de que as universidades se tornaram um antro de progressismo, e isso está correto. Mas é claro que não devido ao triunfo do progressismo sobre as demais teorias lógicas, mas muito pelo contrário. O domínio acadêmico do progressismo se dá por uma amarra ideológica extremamente poderosa que foi institucionalizada no Ocidente. Thomas Sowell explica em seu Intelectuais e Sociedade o poder que a narrativa moderna, progressista e marxista
colocou na mão desses pensadores. É um erro e um equívoco que diversos outros filósofos já apontaram também. O fato de que os intelectuais desses movimentos se embasam em uma teoria toda poderosa, capaz de explicar todos os fenômenos da sociedade. E não só isso, colocam o papel do intérprete da teoria todo o poder de analisar e desconstruir as relações humanas. Assim, o pensamento acadêmico moderno torna-se totalmente voltado para si mesmo, colocam as suas teorias em patamar de religião e se colocam como profetas, tratando todos os que discordam e desviam da narrativa como hereges que precisam ser expurgados. O que é irônico, vendo que na Idade Média a própria Igreja Católica era bem mais leniente do que a Inquisição moderna. Dado o ambiente altamente hostil, é fácil observar que poucas opiniões dissidentes saem da academia moderna. É só você ver o rigor com o qual o regime progressista moderno ataca o indivíduo na tentativa de discutir certos temas. Que, é claro, nenhum tema deveria ser tabu, mas a ideologia liberal moderna os transformou em tabu. Ideias como desigualdade racial, identidade de gênero, democracia, são todos tirados da janela de Overton do regime, e por isso não são amplamente discutidos ou questionados o quanto deveriam. Outros temas, como a organização econômica atual, também são altamente desencorajados, visto que aqueles que financiam as pesquisas em geral têm certo interesse em financiar aquelas pesquisas que os coloquem em uma melhor posição pública. Um caso emblemático, recente e que deve ficar marcado e de forma inesquecível em nosso imaginário público é o caso das picadinhas, né? Que eu vou evitar falar exatamente o termo devido ao extremo nível de censura empregado a respeito desse tema. Mas vocês acompanham e sabem a farsa do encarceramento em massa que está sendo exposta a cada dia mais, né? As desculpas e as mentiras do sistema estão desmoronando a cada dia. Por mais que a grande mídia, controlada pelas grandes corporações, com a ajuda das big techs, os governos mundiais, os grandes financistas e todo o aparato ideológico tenham tentado suprimir a verdade, o que estava sendo tentado no caso das picadinhas, a verdade vem sendo revelada. E isso por meio da internet. A internet se tornou aquilo que a polis, o ambiente de debate, deveria ser organizado para. Um ambiente onde os homens podem discutir aquilo que quiserem de forma a gerar avanços no conhecimento sobre a realidade. Enquanto na academia certos temas são extremamente restringidos, uma forte pressão social e política para que você não atue em certos temas, e que é um imperativo de conformidade extremamente alto para pensamentos políticos dentro dessas instituições. A internet atua como uma força contrária e permite essas vozes discordantes de terem um lugar. Uma boa forma de enxergar isso é ver os fenômenos e as ideias políticas que surgiram exclusivamente através da internet. Veja o impacto, por exemplo, que a Red Pill e a Black Pill tiveram. Claro que todo esse pensamento de atratividade não é novo, mas fora da internet nunca existiu um debate tão profundo a respeito de temas, por exemplo, que afligem o homem moderno nos relacionamentos contemporâneos. Simplesmente porque o establishment feminista da ideologia atual é completamente avesso às ideias e os debates propostos por esses círculos. Basta ver, literalmente, essa última semana a reação do aparato midiático tradicional aos círculos de Red Pill da internet, com o caso mais recente. É óbvio que intelectualmente esse movimento é rejeitado pelo establishment. A internet, portanto, virou um antro de dissidentes que, por serem altamente perseguidos e impossibilitados de frequentar os antigos espaços de debate público, como as universidades e em alguns casos até a política, tiveram que recorrer aos fóruns, sites e grupos de discussões que possibilitaram o avanço intelectuais de certas ideias reprimidas. É por isso também que a grande mídia ataca atualmente a internet como esse lugar infestado por grupos de extremistas perigosos, dos fóruns de incel que incitam os ódios às mulheres, dos chãs de extrema-direita, de terroristas domésticos, supremacistas e etc. Fato é que se formos analisar esses ataques em toda a sua essência, não se trata nada mais do que um caso de domínio imperial. O regime está apenas tentando controlar os seus dissidentes. E é claro que, para o público, sua justificativa é de que estamos nos livrando dos elementos não desejados da sociedade. Esse é o fruto também dos cavaleiros brancos do regime, ou seus tios que aparecem na internet. São pessoas, em geral, em estado mental frágil, que caem na narrativa emocional do regime e acabam sofrendo a lavagem cerebral da narrativa e realmente passam a acreditar na narrativa do terror incel ou do terror branco. A internet será,
sem sombra de dúvida, o antro das ideologias futuristas. Estamos só iniciando uma nova página na história da humanidade. Uma em que as instituições tradicionais do regime, como as academias, os governos e as empresas, vão começar a entrar em crise, e as novas ideias surgidas da internet vão acabar questionando esse arranjo. Você já vê isso na realidade. O tradicionalismo, o anarcocapitalismo, o novo fascismo e qualquer outro tipo de movimento de internet da direita moderna teve, indubitavelmente, surgimento na internet, pois os meios acadêmicos estão totalmente esgotados, assim como os meios políticos. Não só as ideologias conhecidas vivem a importância da internet, mas também das ideologias que vão surgir. A liberdade de informação permitida pelo compartilhamento de dados pela internet provavelmente dará o surgimento de novas ideologias nunca antes vistas na história da humanidade para responder às questões pertinentes em relação à vida em sociedade. A própria teoria do exílio, o egoísmo e o anarquismo pirata de internet são embriões dessas proto-ideologias que vão surgir, e a verdade é que eu não sei quais vão ser criadas, mas podemos de certa forma entender quais problemas vão tentar resolver através dos problemas do mundo contemporâneo. Por isso é que é tão importante as esferas de debate que temos aqui, que pode parecer insignificante comparado à grande audiência exibida por alguns certos veículos de comunicação. Mas é natural que a criação intelectual e os ciclos de debates mais elevados sejam menos populares que o puro entretenimento. Isso é óbvio até pela ótica da distribuição padrão. Nem todos conseguirão acompanhar esses debates. O importante é que esses espaços existam. Por isso mesmo, não concordando 100%, eu admiro esses espaços de debate políticos e sociológicos da internet, como a Machosfera, canais Black Pill, canais que falam sobre modernidade, fóruns e chãs de direita e etc. Toda essa criação intelectual provavelmente vai respingar em ação política futura. Por isso que eu gostaria de advertir vocês para ficar ligado nesses debates que se estabelecerão futuramente. Eu acredito que, de fato, exista valor nas discussões, principalmente nos círculos mais altos do debate aqui da internet, e que os debates acadêmicos em geral são infrutíferos atualmente, principalmente no âmbito das ciências humanas. O próprio meio político também já está saturado por meio das falsas opções e alternativas para os problemas enfrentados na modernidade. Portanto, é na internet que surgirão as novas respostas. Se essas respostas vão ser positivas ou destrutivas, eu não sei. Essa é a grande questão, pois a mesma internet que promove o tradicionalismo também promove o transhumanismo. A grande questão é que, por enquanto, vamos concordar em discordar. A união contra o establishment modernista nos permite uma produção intelectual verdadeira, diferente da produzida na academia moderna. E devemos estar atentos para acompanhar esses desenvolvimentos no futuro. Como vocês sabem, o meu canal é uma pequena contribuição nisso. É uma pequena gota d'água nesse oceano que é a discussão sociológica atual. E eu sou grato por vocês aqui estarem debatendo os assuntos que abordamos, e estou sempre aberto às novas sugestões e novos debates para continuar aqui na nossa busca pela jornada aqui nesse canal. Fiquem atentos então para os próximos vídeos e, como sempre, obrigado por assistirem. Lembre-se de inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo e até a próxima.